Filosofia Aula 14. Fala galera, beleza? Voltamos aqui com um novo filósofo aqui, depois de passar raiva com esse ícone idiota do TikTok, Leucipo. Dizem que ele foi mestre Demócrito, considerado aí como o pai, um dos pais do atomismo, né? Que aí já foi dito alguma coisa sobre isso. Não é mesmo? Isso segundo Aristóteles. Acho que essa turma do átomo veio mais a parte física também, né, da matéria, né? Diferente de Leibniz, depois que vai vir com a mônada e sua semente, que seriam uma parte metafísica do átomo, mas é para outra abordagem. Mas talvez seja o pior de todos até agora, porque certamente não tem nada, quase que nada pronto dele, mas vamos tentar aqui. A ponto de eu ter que comprar algum livro mais específico sobre esse filósofo, né? Bizarro. Que doideira, não tem não. Tentando marcar aqui também, mas não. Que coisa, hein? Mas vamos enrolando aqui, galera. Vamos enrolando. Ele foi um dos atomistas também, né? Junto com Demócrito, que acreditava nesses seres invisíveis, por serem microscópicos, né? Seres invisíveis, indivisíveis e conhecidos apenas pelo raciocínio. Talvez seria dada a ideia de Gottfried Leibniz, Gottfried Leibniz. Eles dão crédito ao Demócrito a respeito do universo e tal, dos átomos, né? Mas crédito de Leucipo, a questão do ter sido o primeiro a afirmar que o universo era feito de átomos, né? E aqui vem a parte interessante. Segundo Aristóteles, mais um crédito para Aristóteles, Deus formulou as primeiras doutrinas do atomismo, que devia ser atomismo, né? Iriam ser desenvolvidas no discurso de Demócrito sobre o seu discípulo, reelaboradas por Epicuro e depois por Lucrécio. E aí, então, o que é o atomismo? Então, o atomismo pregava a existência do mundo como um grande sistema cósmico. Com a doutrina, o atomismo se desenvolveu no final do período cosmológico da filosofia grega, antes que a figura central de Sócrates abordasse o ser humano como centro da reflexão, iniciando o período antropológico. Então, desses aí, ele praticamente foi dos últimos aí a se manifestarem. Mesmo que eles tenham pensado a respeito do átomo, o átomo indivisível, hoje já temos aí o conhecimento, né, que os átomos não são indivisíveis, né, e nem eternos. A ideia que eles tinham aí, então, do átomo seria essa ideia de um quebra-cabeça, de acordo com a fusão das peças, teríamos aí substâncias distintas, né? Teríamos aí estruturas simples, complexas e daí por diante, né? Eles acreditavam, inclusive, que tinham... Lembra um pouco daquele livro de Platão, né? Lembra um pouco do Timeu, né? O Timeu de Platão. Eles acreditavam nessa questão da estrutura dos átomos, né? Os átomos seriam um tipo de forma que dava a ele algum tipo de característica, igual, por exemplo, nos líquidos, eles acreditavam que os átomos deveriam ser arredondados aí, por ter essa capacidade de escorrer e tal. E nos sólidos eles seriam pontiagudos ou quadrados, que poderia, de certa forma, quadrados, né, com pontas, de alguma maneira, que ele daria um pouco mais de tração aí, dificultaria essa possibilidade. E tinha a questão também de acreditarem que os átomos eram eternos.
Para ele, o universo seria sido composto aí de duas, aliás, a magia acontecendo lá. A magia acontecendo aqui. Então, constituído de dois elementos fundamentais, que seria o átomo e o vazio. De certa forma, ele falou que, na ideia dele, a colisão esses átomos teriam vários tamanhos e tal, várias formas e tal, e aí o espaço serviria para a locomoção desses átomos. E isso, inclusive, isso teria dado o que hoje conhecido como Big Bang, né? Mas naquela época, o surgimento das coisas a partir da colisão desses átomos. Aí ele acreditava que as coisas aconteciam por necessidade, por um tipo de razão, e a sua causa principal seria a necessidade. Aí abre aspas: nada acontece ao acaso, mas tudo por uma razão e por necessidade. Fecha aspas. Para ele, a formação da Terra teria acontecido num determinado vórtice de átomos que teria se solidificado, né? Entrado em atrito, solidificado, e aí formado a Terra e as coisas, os corpos celestes e tal, os outros mundos, daí por diante, a natureza e tal. Ele também tem uma coisa curiosa, ele acreditava que a alma seria constituída de átomos esféricos, para facilitar, para poder se transitar pelo corpo e aí influenciar todo o pensamento e as ações, né? E assim como Kant, né, que resolveu a disputa entre o racionalismo e o empirismo, eles dado crédito como é que chama o cara? Então, dado crédito a Leucipo por a questão dessa observação de alguma coisa que eu esqueci. Então, enquanto Kant observava essa questão de racionalismo e empirismo, Leucipo fez aí a conexão entre Parmênides e Heráclito, essa questão do que é fixo e imutável e aquilo que se move em constante movimento, a sua ideia sobre os átomos. Outra ideia importante de Leucipo é sobre o vácuo, a ideia do vácuo. O vácuo para Leucipo seria o não ser. Tem que a ideia do que é, o que não é. O vácuo então seria o não ser, a ausência de átomos. E os seres e outros objetos do mundo seriam coleções de átomos. O não ser, a ausência de átomos e todo o resto, coleções de átomos, de várias formas, vários tamanhos. Então, pelo filósofo, recordando, o universo seria constituído por minúsculas partículas desses átomos aí, né? Partículas indivisíveis que dê o nome de átomos e vazio, átomos e vazio. Então, para esse filósofo, todas as mudanças e transformações do mundo são resultados do movimento de arranjo, né, e rearranjo, movimento, arranjo e rearranjo dos átomos. Para esse pensador, até a mente humana seria consequência não só a mente humana, mas a consciência seria consequência desse movimento, desse arranjo, desarranjo, desse movimento dos átomos no cérebro, né? O resultado desse movimento, arranjo e desarranjo. Eu não usei com as frases aqui, mas não de Leucipo, mas de Demócrito. O homem só é infeliz quando é injusto, Demócrito. O homem é um microscópio. O homem é um microcosmos. O bem não significa simplesmente não fazer o mal, mas antes não desejar fazer o mal. É a última aqui. Definimos o que é doce e amargo, ou as cores, mas a composição dessas definições está nos átomos. Sendo de Demócrito ou de Leucipo, essas são as frases aí mais conhecidas, né?
Forte abraço.